Oiê, tô aqui de novo hoje para falar sobre intraverbal. Você sabe o que é isso? Essa ferramenta super poderosa para a gente fazer ampliação do comportamento verbal dos nossos pequenos. Então acompanha comigo esse vídeo até o final que você vai gostar do que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Tenho certeza que vocês vão utilizar muito em sala de aula, porque muitas vezes a gente pensa em usar intraverbal somente com as crianças TEA, mas você vai ver que esse tipo de ferramenta ela amplia o comportamento verbal das crianças. Claro que para a criança TEA ela é muito importante, até porque existe um déficit na comunicação. E trabalhar intraverbal ajuda muito na comunicação. Eu trouxe um conceito escrito que é bem importante, que é esse daqui, ó. O que são intraverbais? O intraverbal é um operante verbal que se refere a uma resposta verbal sob controle de estímulos antecedentes verbais, sendo essa resposta mantida por um reforçamento generalizado. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é basicamente a habilidade de responder perguntas ao ser perguntado, de engajar numa conversa, dando continuidade àquela conversa. Tudo isso a gente consegue trabalhar com o intraverbal. Muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade na comunicação porque não conseguem, têm exatamente déficit nessa habilidade de intraverbal. Por isso que é uma habilidade que a gente ensina. E eu vou trazer hoje para vocês como é que a gente vai fazer isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas que estão dentro do espectro. Na maioria das vezes, essas pessoas elas têm dificuldade no mando. O que é isso? É na habilidade de fazer pedidos. Então, a gente trabalha intraverbal para justamente trazer essas habilidades. A gente realmente ensina essas habilidades. Então vamos lá, ó. Eu coloquei escrito aí, ó, muitas pessoas com autismo têm dificuldade em emitir mandos, ou seja, realizar pedidos. Aí trago um exemplo aqui. Posso pegar a bola? Ou também em nomear os itens. Por exemplo, isso é um carro? Assim também apresentam dificuldade com a linguagem mais avançada, como, por exemplo, iniciar, manter e se engajar numa conversa. Então, olha quanta coisa a gente pode trabalhar ensinando intraverbal. A gente pode ensinar a pessoa a fazer pedidos, olha quanto isso é funcional. A gente pode ensinar a pessoa a nomear, identificar objetos, pessoas, e também a gente pode ajudar com que essa pessoa consiga de fato, não é que ela vai tirar, mas ela vai diminuir o seu déficit ali na comunicação, porque quando ela começa a engajar na conversa, a conseguir se comunicar, isso é muito importante para a pessoa que tem essa dificuldade. E de novo lembrando que fala não é comunicação. Muitas vezes a pessoa fala, mas a comunicação não é eficaz. Então a gente trabalha tanto a linguagem receptiva, que é aquilo como a pessoa, a criança recebe a informação, como também a expressiva, que é como ela vai falar. Em aba, a gente trabalha com intraverbais e como a análise do comportamento aplicada vai trazer esse conceito. Então, ela diz assim, ó, intraverbais são formas de comunicação verbal na qual a resposta de um indivíduo é controlada por uma pergunta ou por um comentário verbal anterior, sem a necessidade de um estímulo não verbal ou físico direto. Isso significa que a verbalização é influenciada por outro estímulo verbal. E como eu posso trabalhar intraverbais com a minha criança na sala de aula, em casa, no setting terapêutico, como é que eu posso fazer isso? Hoje a gente tem muitos recursos, a gente tem os jogos, que eles são bem eficazes, as crianças gostam muito, não só crianças, os adolescentes também. Então, jogos de perguntas e respostas, os exercícios verbais, e aí depois eu vou explicar sobre cada um desses. Conversação guiada, né? Eu começo a conversa, você vai engajando, eu vou mantendo, então trazendo ali outros artifícios para que essa conversa seja mantida. Então, isso tudo é treino e a gente vai fazendo. Então, até coloquei aí a figura de um intraverbal que eu fiz e vou disponibilizar para vocês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu fiz esse intraverbal com 12 intraverbais, mas com uma possibilidade imensa de trabalho com intraverbais, tanto na sala de aula quanto em casa. Então, vou deixar aqui para vocês o link para vocês também conferirem esse material.
E aqui eu trago dicas de como trabalhar intraverbal, que a gente trabalha, mas a gente às vezes nem sabe que está trabalhando intraverbal. Por exemplo, se eu vou cantar uma música na sala de aula, eu começo a cantar essa música e eu paro, e eu permito que a criança ou o adolescente continue, ou pelo menos emita algum som demonstrando que sabe que aquela música vai continuar. Isso é trabalhar intraverbal. Outra forma de trabalhar intraverbal também é, por exemplo, usando as onomatopeias. Eu gosto muito na sala de aula de cantar músicas que trazem esse elemento. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui muito clássico. Tio Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô, e nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá. Quando eu faço esse tipo de atividade, quando eu faço esse tipo de articulação, vocal, eu estou trabalhando o intraverbal também. Então olha só, a gente muitas vezes trabalha e a gente nem sabe que está trabalhando. Aí é óbvio que com o trabalho de intraverbais a gente vai partindo para as questões mais complexas, né, por exemplo, a criança ou o adolescente começar a fazer associações. Lembrando que para que ele faça a associação ele precisa saber nomear, ele precisa saber, o nome, identificação de objetos e pessoas, mas aí a gente pode começar a pedir para que a criança faça associações. Por exemplo, a mamãe e o papai, a meia e o tênis, a colher e o garfo. Então ela vai pareando, só que ela vai fazendo isso de maneira vocal, vocalizando. Entende que isso tem um trabalho mais complexo de pensamento, mas a gente vai conseguindo fazendo esses treinos de intraverbais. Por fim, dica primordial: trabalhe o centro de interesse da sua criança. É muito importante que a gente use esse interesse a nosso favor e a favor dessa criança especialmente, né. Evite ensinar, que as crianças memorizem muito, vocês vão ver que o joguinho que eu vou deixar aqui, eles são cartelas, então, muitas vezes se você faz, o tempo inteiro o mesmo joguinho, a criança acaba memorizando. Isso não é tão bom para a ampliação do vocabulário. Se a gente tem a intenção de ampliar, a gente vai pode até surgir desse modelo e vai fazendo outros, vai variando as perguntas, tá. Então, assim, eu botei possibilidades que vocês podem variar as perguntas, mas não é interessante que a criança decore, porque senão vira um processo de realmente memorização e não de ampliação de vocabulário. E também, lembrar que antes de pedir que as crianças associem, né, façam as respostas associadas, a criança ou adolescente, ele precisa saber nomear. Nomear, que é o tato, né, ele precisa saber, dar nome aos objetos. Por exemplo, como é que eu vou fazer um pareamento de um computador e um mouse se a criança ou o adolescente ainda não sabe, dar nome àqueles objetos. Então isso é muito importante. Então, se você gostou do meu conteúdo, você já sabe o que fazer. Já se inscreve aqui no canal, já manda essa mensagem para quem precisa dela, ativa o sininho e eu vou deixar o link do intraverbal que eu comentei com vocês. São 12 cartelas que ali você tem inúmeras possibilidades para trabalhar e também o modelo para que você faça o seu próprio material, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.